cante sempre a alegria. Cante sempre a alegria, aqui a tristeza não tem vez. Sou o Dr. Antônio Rodrigues e nosso encontro de amor e otimismo começa agora. Que beleza! Hoje é quinta-feira, dia de ética e caráter. Bom dia, um maravilhoso e lindo dia para você, gente amiga querida. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem cuidado de você ou só tem dado conta das coisas? Uma excelente quinta-feira para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Ética e Caráter. O momento da semana em que a gente para e olha com a verdade para as próprias escolhas. E hoje o tema é direto. Cuidar de si também é uma decisão. A casa abandonada. Conta-se que um homem tinha uma casa muito bonita. No começo, cuidava bem de tudo. Limpava, organizava, fazia manutenção. Com o tempo, foi deixando para depois. Depois eu arrumo. Depois eu vejo isso. E aos poucos a casa foi se deteriorando. Quando percebeu, não era mais confortável morar ali. E alguém lhe disse: você não perdeu a casa de uma vez. Foi deixando de cuidar aos poucos. Bora pensar, gente amiga. Gente amiga, quando a gente fala de ética, muita gente pensa em regras grandes, em certo e errado, em atitudes visíveis. Mas a verdade é que o caráter se constrói nas pequenas decisões do dia a dia, naquilo que você faz mesmo quando ninguém está olhando, e principalmente na forma como você cuida de você. Porque a gente aprendeu a cuidar dos outros, da família, do trabalho, das responsabilidades, mas muitas vezes esquece de si. E isso aparece no cotidiano. Você sabe que precisa dormir melhor, mas continua indo dormir tarde. Sabe que precisa se alimentar melhor, mas vive comendo correndo, qualquer coisa. Você sabe que precisa parar um pouco, mas não desacelera nunca. E vai levando. Depois eu vejo isso, depois eu cuido. Só que o depois não chega e o corpo vai acumulando cansaço, irritação, falta de energia e o mais curioso, você começa a achar isso normal. Tô errado? E aqui entra uma chave importante. Não se cuidar também é uma escolha, mesmo que automática, mesmo que sem perceber, porque quando você sabe que algo está te fazendo mal e continua repetindo, está decidindo permanecer assim. E isso não é culpa, é consciência. Porque chega uma hora em que a vida pede responsabilidade. Responsabilidade com o próprio corpo, com a própria saúde, com a própria vida. Agora pensa comigo. Quantas vezes você disse: estou sem tempo para mim, mas ficou mais de 1 hora no celular? Quantas vezes você disse: eu estou cansado demais, mas não fez nada para mudar o ritmo? Quantas vezes você percebeu que não estava bem e ignorou? E isso acontece com muita gente, porque cuidar de si não traz resultado imediato. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém cobra. E aí parece menos importante, mas não é, é essencial, porque o seu corpo não é um detalhe da sua vida, é o lugar onde a sua vida acontece. E quando você negligencia isso, ele cobra. No cansaço constante,
na falta de energia, na dificuldade de viver bem. E isso não tem a ver com perfeição. Não é sobre fazer tudo certo. É sobre fazer diferente, pouco a pouco. Escolher melhor, escolher parar, escolher descansar, escolher diminuir certos excessos. E isso exige uma coisa simples: decisão. Decisão de não abandonar, decisão de parar de empurrar o que você já sabe que precisa mudar. E isso é caráter. Porque caráter não é só o que você faz pelo outro, é o que você faz por você também. É cuidar de si, mesmo quando ninguém está vendo. É escolher o que te faz bem, mesmo quando dá mais trabalho. É assumir a responsabilidade pela sua própria vida. E isso, gente amiga, muda tudo. Porque quando você começa a se cuidar, algo se reorganiza. A mente acalma, o corpo responde melhor. A vida fica mais leve. E você, gente amiga, percebe algo importante. Você não precisa esperar chegar no limite para começar a cuidar. Pode começar hoje, com escolhas simples, e isso já transforma o caminho. Pense nisso. Gente amiga, silencie as preocupações e os barulhos do seu dia neste exato momento. Feche os seus olhos com mansidão, respire lenta e profundamente, acolhendo a vida que pulsa dentro de você. Eleve o seu pensamento às fontes superiores do universo, porque Deus está aqui neste momento. Deus, 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 louvado seja Deus. Mãe Santíssima, Nossa Senhora, eu me coloco agora sob o teu manto e o teu olhar maternal. Tu que conheces as dores do coração humano, acolhe as minhas fragilidades e as minhas lutas. Mãe querida, ajuda-me a reconhecer e a abandonar os medos que me aprisionam, as culpas que me pesam e os pensamentos que me afastam da paz. Mãe querida, intercede junto a Jesus para que eu encontre os verdadeiros caminhos de cura no meu corpo, na minha mente e no meu espírito. Mãe querida, ensina-me a fortalecer a esperança nos dias mais difíceis, para que eu possa caminhar sempre com mais fé, serenidade e amor. E assim, eu selo este momento sagrado na presença absoluta de Deus. Que a força de Deus que existe em mim me liberte de todo o mal. Que a força de Deus que existe em mim me proteja de todo o mal. Que a força de Deus que existe em mim me fortaleça mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Assim é, assim Deus quer. Louvado seja Deus. Gente amiga, cuidar de si não é luxo, é responsabilidade. Comece com pequenas escolhas e sua vida responde. Pense nisso. Fique em paz, fique na luz, fique com Jesus. Basta um sorriso e muita coisa Tudo que é bom durar, o tempo necessário para a gente ser feliz. Vou indo, mas deixo o meu coração com vocês. Perdeu algo? Estamos em todo lugar, Facebook, Instagram, Spotify ou no nosso WhatsApp.
É só procurar por Cante Sempre Alegria e a gente continua junto. Amanhã eu volto e já sabe, bota um sorriso nesse rosto que a vida vai melhorar. Que beleza!